Sistema Cole variante com cavalo C6. D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, E3. O desenvolvimento das brancas a princípio parece estranho e muito criticado por fortes jogadores que acham o esquema muito passivo. Mas depois de E6, C3, C5, bispo D3, nós vamos ver a linha com cavalo C6. Mas depois de cavalo de BD2, as brancas conseguem a posição almejada. O interessante desse esquema é que não importa muito o posicionamento das negras. É claro que faz diferença. Por exemplo, um lance igual C4, você está capturando o bispo, as negras obrigam as brancas a mudar sua estratégia. Mas no geral, mesmo que aqui as negras joguem um outro sistema, por exemplo, com B6, bispo D3, bispo B7, as brancas podem seguir com o mesmo padrão, cavalo de BD7, ou com C6 também. Vai seguir bispo D3, cavalo de BD2, ou até mesmo bispo E7, o que facilita para os jogadores que têm pouca experiência em abertura já ter uma opção de brancas contra qualquer setup, qualquer posicionamento das negras. Por exemplo, nessa partida que sigue o C6, bispo D3, cavalo C6, nós vamos ver em um vídeo separado a linha com cavalo de BD7, é a principal alternativa para as negras, que buscam aproveitar a passividade do jogo das brancas para pressionar o centro. Mas qual que é a ideia das brancas depois de cavalo de BD2? Na verdade, o bispo vai ficar só momentaneamente fechado, o bispo de C1, porque depois de bispo E7, roque, as brancas podem jogar tanto torre A1 como dama E2, planejando um E4, abrindo o jogo e, obviamente, liberando o bispo. Nessa partida o Romanov jogou D toma C5, que também é uma boa opção. Depois de bispo toma C5, o D toma C5 é interessante que quando as brancas jogam E4, as negras não dispõem de C toma D4, que às vezes é desagradável, e agora elas jogam E4 tranquilamente. Por exemplo, vamos mostrar um ataque típico aqui para as brancas. Depois de dama C7, dama E2, torre E8 enfraquece o domínio, a defesa de F7. E depois de E5, a torre não está fazendo nada aqui, já que a coluna fechou. Cavalo D7, cavalo B3, bispo F8, leva o golpe, bispo toma H7, muito comum em várias linhas da Cole. Depois de rei toma H7, cavalo G5 cheque, rei G6, claro que se rei G8, dama H5 não tem como defender, dama H7 mate, rei G6, F4, preparando para passar dama e torre para acabar com o rei negro. Cavalo de D toma E5, desesperou, a melhor defesa que era F5, geralmente essa é a única defesa. E depois de dama F3, ameaçando passar a dama ou para G3 ou para H3, as brancas têm um ataque fortíssimo. Depois de cavalo de D toma E5, facilitar o trabalho das brancas com F toma E5, dama toma E5, dama G4, F5 agora, dama H4, dama E2, dama H7 cheque, rei F6, cavalo H3, a E5 era uma defesa melhor, ia seguir bispo D2 e torre de A E1. O rei negro ainda sofreu muito nessa posição, mas as brancas iam ter que mostrar precisão. Depois de bispo E7, cavalo F4, dama G4, H3, e as brancas estão completamente ganhas devido à ameaça. Cavalo H5 vai ficar caindo depois G7, já que a dama deve abandonar essa posição e não pode ser para G5, porque cavalo H5 já vai ganhar ela direto. Em Royalsvar e Fossan 2000,
as negras abandonaram. Voltando à partida Romanovski e Blumenfeld-São Petersburgo 1905, depois de D toma E4, cavalo toma E4, bispo E7, dama C2, cavalo D5, cavalo G3, H6, as negras estão na posição defensável, mas realmente muito perigosa devido aos bispos brancos pressionando, além dos cavalos já na ala do rei. Torre A1, B6, bispo D2, bispo B7, torre de AD1, dama C7, dama C1. Muitos sacrifícios para abrir linha comum nessa linha. Os bispos estão pressionando bastante. Bispo D6, cavalo H5, cavalo aproxima ameaçando sacrifício em G7. Cavalo E5, cavalo toma E5, bispo toma E5. E finalmente entra o sacrifício, bispo toma G6. Desculpa, bispo toma H6. Seguindo, bispo H2 cheque, rei H1, dama E7, cavalo toma G7. Podia ter tomado de bispo, era mais preciso. Bispo toma G7 no lugar de cavalo toma G7. Bispo C7, cavalo F5, aproveitando a cravada do peão E6. Dama D8, bispo G5, F6. E agora o Romanovski que deixou passar um lance brilhante, que era bispo toma F6. Por exemplo, se dama toma F6, torre toma E6, outro sacrifício maravilhoso. Dama toma E6, dama G5 cheque, rei F7, claro que em outra casa ia levar mate direto em G7. Dama G7 cheque, rei A8, bispo B5 cheque. E depois de cobrir o cheque, as negras vão levar mate em alguma linha, né? Está caindo o cavalo, está tendo mate em E7. Mas o Romanov jogou cavalo H6 e acabou ganhando depois de rei G7, torre toma E6, F toma G5, torre G6 cheque, rei H8. O rei negro está muito aberto, difícil calcular todas as linhas no tabuleiro. E ele acabou perdendo depois de bispo E4, bispo F4, dama C2, dama E7, cavalo G4, torre F7, torre H6 cheque, rei G8, bispo toma D5, bispo toma D5, dama G6 cheque, torre G7, dando a impressão que as negras se defenderam. Mas depois de cavalo F6, rei F8, tiveram que abandonar perante a torre H8. Vai levar mate, por exemplo, depois de bispo G8, torre toma G8, torre toma G8, dama toma G8, mate.